Boa noite, Lalatove. Louvado seja Deus, Shavuatove. Boa noite, louvado seja Deus. Mais uma oportunidade que Deus nos concede, estar na presença do Senhor, louvando e bendizendo o teu santo nome. Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, que, aleluia, tem nos sustentado com as suas mãos poderosas, com as tuas mãos de graça. Louvado seja Deus, tem feito na nossa vida, aleluia, coisas maravilhosas. Boa noite, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Hoje tivemos uma manhã com Deus maravilhosa, um dia com Deus maravilhoso, ao qual só temos que agradecer. Louvado seja Deus. Boa noite, Roseli Leis. Espero que você esteja melhor. Boa noite, Alice Barbosa. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Primeira vez que entra. Louvado seja Deus. Me segue no Instagram. Louvado seja Deus. Vamos estar aí louvando este hino e aguardando o nosso irmão. Louvado seja Deus. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzi-lo a Jesus, nosso guia, nossa luz, e na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na via do Senhor. Meu desejo é orar, ocupado eu quero estar, assim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, achará também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na via do Senhor. Meu desejo é orar, ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na via do Senhor. Meu desejo é orar, ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, seja bem-vindo, boa noite, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus, tem tudo do trevo. Deus abençoe grandemente. Me segue no Instagram. Louvado seja Deus. Igor Salles, seja bem-vindo. Boa noite. Louvado seja Deus. Vamos louvar. Desprezando toda a dor, eu venho a cantar. Ao Calvário pecador sempre aponta. Fecha as transpassarume,
padeci grande dor. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grelha amada no céu estarei, na mansão dourada e no vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser ao servir Jesus, mas clamando com poder brilhar a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar. Mas Jesus, minha luz, fez-me triunfar, oh glória, a face adorada de Jesus verei, glória, com a grelha amada no céu estarei, na mansão cerrada Cristo vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar, quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta é governar, está Jesus também, que estende as suas mãos sobre nós ali. Sei que assim que por mim Cristo vela assim, oh glória, a face adorada com Jesus verei, com a grelha amada no céu estarei, na mansão dourada e no vou cantar. A Jesus, que nos me salvar. Entre as ondas estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo vasto mar. Se Jesus me conduz, posso se cegar. A face adorada, com Jesus verei, com a grelha amada no céu estarei, na mansão dourada e no vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Aleluia! Glória seja dada no nome do Senhor. Boa noite, Regina. Boa noite, Yara Reis. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Boa noite. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. As milícias dos remidos marcha impoluta. Certo que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava ou se travar no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória,
onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não houver com que valor combate contra o mal. Pode tu ficar dormindo, mesmo vacilante. Quando ataca outros a Belial, eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava ou se travar no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, te alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá depressa, não vacile, hoje Deus te chama para vires pelejar ao ldo do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava ou se travar no lance e imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eita glória! Glória a Jesus, louvado seja Deus. Louvamos 2, 3 hinos da harpa. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Agora eu quero, em nome de Jesus, aleluia, convidar você para estar, louvado seja Deus, compartilhando essa live, está avisando seus amigos, louvado seja Deus, para estar aqui presente nessa noite também, louvado seja Deus. Quero convidar meu amigo, louvado seja Deus, uma grande honra receber o profeta de Deus. Eu mandei convite, já estava aguardando ele, louvado seja Paz, Senhor, varão! Paz, Seja Deus, que honra recebê-lo! É, o famoso, né? Me falaram que o senhor é muito famoso, que a sua agenda, assim, é muito, muito concorrida, sabe? É assim, naquela naipe, assim, internacional. Eu falei, eita, é esse aí, é o homem. Ai, prazer recebê-lo. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu orei muito pela sua vida. Falei, ai, Senhor, em nome de Jesus, aleluia, né? Porque eu entendo que os melhores perfumes, as melhores essências estão nos menores vasos, né? Nos vasos mais pequenos. Quanto mais pequenos somos, maior a glória de Deus. Isso aprendemos com o apóstolo Paulo, né? Eu sou uma fã de carteirinha de Paulo, né? Louvado seja Deus. Já não chamo nem de apóstolo, mas de amigo. Estou íntima do Paulo, de tanto ler as cartas de Paulo, que eu já sei até de cor algumas, louvado seja Deus. Então me tornei assim uma fã de carteirinha, né? Mas eu gosto muito quando Paulo diz, né? Louvado seja Deus, que nós somos vasos de barro, onde o Senhor guarda o seu bom tesouro, né? A sua essência, né? Louvado seja Deus. Então, eu me sinto muito honrada em recebê-lo, tá?
Fique à vontade, em nome de Jesus. Amém. Eu Tá? que agradeço à senhora pelo convite. Faz umas semanas que a senhora já vinha me chamando, né? Senti Sim. vontade de chamar o Lucas. Lucas, quando é que você vem? E eu naquela, vou e não vou, vou e não vou. Até que eu Ah, tomei coragem e chamei a senhora, né? Falando, pode marcar que vai ser bênção. sim. Sim. Aí eu vi seu recado lá. Então, eu quero convidar você para dar a palavra, tá? Sim. Já posso? Pode. Fique à vontade. Boa noite a todos os irmãos. Tem alguns conhecidos aí, que é a irmã Yara, a Zilma, a irmã Vanessa. Glória. Vamos meditar na palavra do Senhor esta Em noite, nome de Jesus. no Evangelho de Mateus, no capítulo Evangelho, 9. Evangelho Mateus, capítulo 9. Sim, capítulo 9, versículo 20. Glória a Deus. Tem a Bíblia eletrônica. Já achei. Amém. Vamos ler. Sim. É um texto bem conhecido dos irmãos, que fala da mulher do fluxo de sangue. Glória E a Deus. eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Até Glória. aqui. Esses dois pequenos versículos mais ricos, né, em aprendizado, em conteúdo e em sabedoria, né, ensinamentos para as nossas vidas. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, se não me engano, também fala, né, acerca desse texto, dessa mulher, e lá tem muito mais informações do que aqui. Lá fala acerca de que ela já havia gastado tudo, né, que tinha Sim. com os médicos, mas não adiantava de nada, de que ela ia de mal a pior, e de que ela ouviu falar de Jesus, né? Alguém levou Sim. uma mensagem de esperança para aquela mulher Glória a e Deus. ela colocou no seu coração tocar no Senhor, porque assim ela seria curada. Mas por que eu li aqui em Mateus 9? Porque vai mais no foco daquilo que o Senhor ministrou no meu coração, né? O foco da minha mensagem hoje não é muito o que ela passou, do tipo, o quanto que ela investiu, gastou, né, com os médicos da terra, mas o que ela dizia consigo, né? O, qual foi o comportamento desta mulher dentro do processo que ela viveu, né, de enfermidade, né? E hoje à tarde eu estava meditando nessa palavra e o Senhor ministrou algo no meu coração. Ele me fez olhar de um jeito. A mulher do fluxo de sangue, ela chegou na presença de Jesus. E o Glória a Senhor Deus. também está querendo que a igreja já chegue na presença dele. Glória. Chegar na presença de Jesus não é simplesmente entrar na live. Não é simplesmente você participar de uma reunião onde a palavra é ministrada, onde louvores são entoados e onde orações são feitas. Entrar na presença de Jesus é mais do que isso. É você adorar o nome dele com obediência e santidade em toda a sua Glória a maneira de Deus. viver. Profundo. Deus está convidando a igreja nesta noite a entrar na presença dele e não sair. Ele disse para Abraão: ande na minha presença e ser perfeito. A Glória. única maneira da igreja andar na presença do Senhor é estar em conformidade com a vontade dele. Ele Verdade. disse em um dos profetas, assim, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A nossa mente tende sempre a naturalizar a palavra, né? Tudo que ouve, tudo que lê. Mas vamos ver, nós com Deus, andaremos com Deus se não estivermos de acordo? Não. Não, não tem como. Então, para andarmos na presença de Deus, precisamos estar em conformidade com a vontade dele. E ele diz lá em João: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. A mulher do fluxo de sangue era uma adoradora.
A gente já ouviu muitas vezes pessoas ministrar dizendo, ah, ela era uma mulher de fé, e era. Mas hoje o Senhor me fez ver que ela era uma adoradora. Na Glória a Deus. adoração ao Senhor, dores cessam. Na adoração ao Senhor, fluxos estancam. Ciclos Glória. são encerrados, histórias mudam, milagres acontecem, esperas são recompensadas, portas são Elébia. abertas, libertações são decretadas, Elebiam. forças são renovadas e pessoas florescem. Aonde? Glória. Na adoração ao No nome do fundo. Senhor. O processo que esta mulher passou colocou a própria vida dela em risco. E talvez alguém está nesta live vivendo um processo desafiador e já se sentindo desgastado emocionalmente, mentalmente, fisicamente. Mas tem uma boa notícia: Jesus está passando. Glória. 12 anos que ela sofreu, né? 12 anos de sofrimento. 12 anos num processo que parecia uma eternidade. Mas um conselho de Deus nesta noite para os irmãos: não eternize o que você está passando. Não eternize o que ele está permitindo você passar. Glória. O apóstolo Paulo diz que a nossa tribulação, ela é leve e momentânea. Sim. E elas Verdade. não são, né? As dores, as aflições do Humano. século presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A Glória a glória, Deus. ela superabunda o sofrimento presente. A glória, ela é eterna, porque a palavra diz, né, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. A recompensa, ela é muito maior daquilo que nós fazemos para Deus. Então, vai valer a pena. Dê graças a Deus pela dor que você está sentindo. Porque a Bíblia diz que textos da palavra nos dá esse entendimento, né? De que a maturidade, ela é gerada no ventre da dor. É Então, não verdade. murmure da dor que você sente. Isaías Dê graças a 63. Deus pela dificuldade, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Dê Verdade. graças pelo sofrimento, porque é nele que você é lapidado para florescer na presença do Senhor. Dê graças pelo tempo difícil que você está vivendo e pelo tempo favorável que Deus tem para você, porque Ele é o Senhor do tempo. Aleluia. Glória a Deus. O que você diz consigo mesmo na dificuldade? Você se dá por vencedor ou você se dá por derrotado? A Elébia. palavra de Deus nos revela que a mulher que sofria de um fluxo de sangue adquiriu um hábito. E que hábito é esse? De dizer consigo mesma: se eu tão somente tocar na orla da veste, eu vou ficar curada. Eu Glória. imagino essa mulher dizendo, por exemplo, hoje é segunda-feira. Se eu tão somente tocar na orla da veste do Senhor, daquele homem chamado Jesus, eu vou ficar curada. E chegava na terça-feira, ela dizia a mesma coisa. Se eu tão somente tocar na veste daquele homem chamado Jesus, eu vou ficar curada. E isso até que ela tocou. Vemos neste texto algo diferente. A mulher acreditava que bastava tocar na orla da veste do Senhor para Ele de que se fosse cura. curada, né? Já o Amém. Glória. centurião acreditava que bastava uma palavra para que o seu criado fosse sarado. Tanto a mulher quanto o centurião nos dão um exemplo de fé. Se você está num processo de enfermidade, comece a se dar por curado. Eu O creio. salmista disse assim: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. E começa a declarar este versículo todos os dias: não vou morrer, mas vou viver e contarei as obras do Senhor. Diga também: neste processo eu não vou naufragar, eu não vou perecer. Não vou perecer. O Davi disse: pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. O Verdade. salmista passou por perseguições inimigas,
crendo que veria os bens que o Senhor lhe havia prometido. Eu Tem creio. um conselho: não desfaleça diante das perseguições, não desfaleça diante dos gigantes que estão na terra da promessa, não desfaleça. Aleluia. Existe uma palavra lá em Números que é 13, né? Que fala acerca dos espias. Moisés envia espias para a terra de Canaã, e aí apenas 2 espias daqueles que foram, né? Que volta crendo de que o Senhor lhes daria a terra. Mas os outros 10 voltou dizendo: não, a terra tem gigante, esquece, a gente não vai entrar lá. Eles saíram cheios de alegria do Egito, né? Crendo na promessa que o Senhor lhe havia feito, mas quando eles viram A que a terra dificuldade. realmente manava leite e mel, e viram gigantes, duvidaram do poder de Deus, duvidaram da competência de Deus, duvidaram da palavra de Deus. E diante desses gigantes, declare com os seus lábios, declare com a sua boca: todos os gigantes cairão, porque o Senhor vai me dar essa terra por possessão. Glória. Se você está num processo de aperto financeiro, comece a declarar: vem prosperidade para minha vida. Declare como se a prosperidade já estivesse em tuas mãos. Amém. É, A palavra de Deus nos ensina que a mulher do fluxo de sangue conseguiu o que tanto sonhava, porque trazia para dentro de si uma certeza. Que certeza é essa? Basta um toque para que eu seja curada. E como é que ela trazia para dentro de si mesma essa certeza? Mediante as palavras que saíam da sua boca. Nós podemos, a igreja pode, você pode trazer para a sua vida bênçãos ou maldições, pelo que verdade. sai da sua boca. Lá Verdade. em Provérbios está escrito que a vida e a morte estão no poder da língua, Amém. e aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Glória a Provérbios é Deus. um livro que nos ensina a sabedoria, né? A sabedoria nos ensina como nos comportarmos, como usarmos a nossa boca. E por É que não usarmos verdade. a nossa boca para edificarmos a nossa própria vida? Muitas das vezes queremos que alguém pregue para nós, né? Que alguém fale algo de Deus para nós, mas está aqui a palavra e a nossa própria boca, né? Pode ser uma fonte de bênção para nós mesmos. A maneira como nós usamos a nossa boca, os nossos lábios, vai determinar o que nós vamos escolher amanhã. Verdade. Quer se sentir encorajado diante do que você está passando? Crie o hábito de dizer consigo mesmo: eu sou corajoso, eu sou destemido, eu sou valente, eu sou forte, eu sou capaz no Senhor, Eu eu tomo sou posse. mais do que vencedor por aquele que me amou. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Adquira o hábito de dizer consigo mesmo o que trará para si fé, coragem, temor de Deus, Lava valentia de canto, Cristo, rebate. força, vitórias, Glébria. bênçãos, vida e santidade. Lá em Glória. 1 Samuel, nós vamos encontrar, né, um texto muito conhecido que é em 1 Samuel 17, que é Davi. O exército israelita estava sendo afrontado pelo filisteu Golias, né? E tem uma lição dentro desse texto para a vida da igreja nesta noite. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir a peleja contra ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu Glória. como um deles, Ale- porquanto afrontou o exército do O Deus Deus vivo. vivo. O medo
não tinha vez dentro de Davi. E se o medo tem vez dentro de alguém que hoje nos assiste, que ouve essa palavra, acredite, hoje é dia de libertação. O Glória. medo bate em retirada em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Medo bate em retirada em nome de Jesus. Ele é inteiramente exterminado. Ele é inteiramente Eu exterminado. creio. Em nome de Jesus, ele é inteiramente exterminado. E no versículo 37, Davi disse mais: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Eu Davi era um homem creio. de fé, né? E quem nesta live está com a confiança de que o gigante que te afronta vai cair? Eu. Diz, A olha o que Saúl Esther. diz a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Davi ele recebeu autorização para ir pelejar contra o filisteu e fez a diferença. Como? Sendo um homem de fé. Todo o exército de Saul se acovardou. E em outras palavras, Davi estava dizendo assim: esse gigante que afrontou o exército do Deus vivo por 40 dias cai hoje. Não vai continuar afrontando o meu povo, não vai continuar afrontando os meus irmãos. O Eu creio. gigante cai hoje. Eu Hoje creio. é dia da queda desse gigante. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Guerra, olha o que o Senhor ministrou no meu coração. Guerras são perdidas a partir do momento que você diz consigo: não dá para mim. Verdade. Deus deu livramento para uma nação inteira de servir aos inimigos filisteus por meio de um homem que cria que Deus era com ele. Glória. Por meio de um homem que não se deixou ser intimidado por aquele que o afrontava. Não se deixe Aleluia. intimidar, igreja. Não se deixe intimidar, não. Em nome de Jesus. A intimidação é um E espírito cai por terra. maligno. E este espírito cai por terra. Pode Em ser o nome. gigante que você está enfrentando, a intimidação. Mas esse gigante também vai cair por terra. Eu creio. Quem é você? Quem é você diante daquele que te afronta? Quem é você diante de Golias? Quem é você diante de Senaqueribe? Você se dar por derrotado antes mesmo da batalha. Se você se dar por derrotado antes mesmo da batalha, você já perdeu a guerra. Não Verdade. precisa nem entrar na guerra. Você já perdeu. A pessoa que se enxerga incapaz de ser quem ela pode ser em Deus, só se sente assim porque sutilmente o diabo lança dardos na mente da pessoa. E é somente tendo uma ligação com o Senhor que nós podemos identificar quais são os pensamentos gerados por dardos que o diabo lança. Glória. Aí vamos lá para Efésios 6,16, né? Que Paulo fala: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados Inflamado do do maligno. maligno. Mas como é que nós fazemos uso desse escudo? Como é que você pode fazer uso desse escudo? Pensando ou dizendo consigo mesmo: eu posso no Senhor. O Glória. Senhor me fará sair desta situação vitorioso. Em nome E de toda Jesus. vez que você faz uso do escudo da fé, você guarda o seu coração de pensar o que o inimigo está dizendo que você é. Aleluia. Quando o filisteu viu Davi vindo, ele disse: esse menino vem a mim desse jeito, com um pedaço de pau. Nem era um pedaço de pau, ele só tinha na mão uma funda e 5 pedrinhas, não foi? Mas Davi não era quem ele estava vendo. Davi era aquilo que Deus disse que ele era. É verdade. E Davi viveu, né, aquela experiência de matar um leão e o urso, mas mal sabia ele que o Senhor estava preparando ele para algo que surgiria lá na frente, né?
E a partir desse algo que surgiu lá na frente, o nome de Davi foi engrandecido, foi soprado dentro e fora da nação, porque quando os filisteus voltou para a terra, qual foi a notícia? Um menino matou o gigante. Eita, glória. Então, Eita. não foi somente Reba. dentro da nação de Israel que o nome de Davi foi soprado, foi fora da nação. Verdade. Alguém tão novo, alguém tão inexperiente na guerra, né? Não tinha experiência nenhuma, não era soldado, não tinha treinamento, mas foi ele quem Deus usou para dar vitória a um povo. Não foi somente ao seu pai e aos seus irmãos de sangue, foi a um povo inteiro. Glória. E toda vez que você faz uso do escudo da fé, você guarda o seu coração de pensar quem o inimigo está dizendo que você é, para te enfraquecer e te desencorajar. As mentiras do inimigo nada mais são para nos enfraquecer e nos desencorajar. Verdade. Quanto mais ligados com Deus, com menos sutileza, o diabo consegue trabalhar contra a nossa vida. Você percebe as astúcias dele de longe e ele perde a guerra no começo. Palavras de vitória, elas geram vitórias. Palavras de conquistas geram conquistas. A Aleluia. vitória de Davi já estava gerada antes mesmo de que ele entrasse na guerra. Eu Ela creio. apenas foi materializada. E Materializado. existe um texto na palavra de Deus, né, que fala de um homem Gideão, que o Senhor falava, né, que usaria ele, que levantaria ele. Juiz 6. Sim. E Juiz o que que 6. acontece? Sim, Juízes 6. E o que que aconteceria lá na frente? O Senhor deu um sonho para um estranho, né, um midianita. E aí Gideão ouviu esse sonho sendo contado, só que os inimigos eles tiveram um entendimento de que o arraial deles já estavam destruídos. Ainda que os olhos humanos viam um arraial, todo mundo lá, né, se preparando para o combate. A palavra de Deus era: eu já tenho dado os midianitas na tua mão. Deus somente ainda havia de materializar o que ele já havia falado. E foi assim com Davi. A vitória de Davi já estava gerada no mundo espiritual, porque as suas palavras eram de fé. Palavras de conquistas geram conquistas. Palavras de bênção geram bênçãos. Palavras de fé geram milagres. Aleluia. Palavras de fé geram milagres. Aos Ei, olhos humanos, qual Elohim, era a Adonai, possibilidade? Aos olhos Adonai. humanos, qual era a possibilidade de um menino, pastor de ovelhas, vencer um gigante guerreiro experiente? Nenhuma. Por não ter mais ninguém naquele exército, né? Do Saul, encorajado com a coragem de Davi, ele disse: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Allah, terra. Talvez Saul já estava certo de que um menino ia morrer, mas não era essa a certeza que Davi tinha a seu próprio respeito. Davi trazia para dentro de si: este gigante o Senhor vai me dar na minha mão. Creio. E o gigante caiu e a cabeça foi cortada. Glória. E a Bíblia diz que os filisteus fugiram, né? Fugiram com medo, fugiram envergonhados. Glória a Os Deus. inimigos vão fugir envergonhados. Muitos, ao ver e ouvir acerca da vitória de Davi, devem ter perguntado: como que ele venceu? Como assim um menino inexperiente, de gentil aspecto, ruivo, venceu um gigante? Eu profetizo na vida da igreja nesta noite que, assim como foi na vida de Davi, assim será na sua vida. As pessoas Glória, eu vão se tomo perguntar: posse. como é que ele venceu? Como é que ele cortou a cabeça daquele gigante? Um menino pequeno em estatura, mas grande como um homem de fé. Um grande homem de fé, né? Davi. Yes. Aleluia. Ele apacentava as ovelhas, mas chegou um tempo em que o Senhor o tirou de detrás das malhadas, e a Bíblia diz que o Senhor fez com que ele se assentasse com os príncipes do seu povo, né?
E uma coisa, igreja de Deus, existe um detalhe também nessa palavra de 1 Samuel, que Davi, depois que Davi ouve as palavras de Golias, ele diz assim, ó, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. A afronta que Golias estava fazendo não era às pessoas, mas era ao Deus daquelas pessoas. Sim. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo às aves do céu e às Glória. bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E Aleluia. saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Glória. Aquele gigante Golias também ouviu algumas palavras, né? Ele foi. Davi, ele não somente ficou com a afronta, ele também rebateu, né? E igreja de Deus, se o inimigo sopra coisas no ouvido, você não consegue, você não é capaz, você não pode. Fale com ele, eu posso, eu consigo porque Deus disse que eu consigo. Eu vou fazer porque Deus disse que eu vou fazer. Eu vou conquistar porque Deus disse que eu vou conquistar. Se encoraje diante do inimigo. Não deixa com que a afronta venha te fazer pensar que você não é quem Deus disse que você é. Glória a Deus. E é essa palavra que o Senhor me deu. O gigante cai por terra. E basta O que a igreja gigante se café. posicione. Vamos declarar com os nossos lábios que o gigante já caiu por O terra. gigante O já caiu gigante por já terra. caiu por terra. Os inimigos já fugiram envergonhados. Glória a Deus, igreja. E eu quero agradecer nesta noite a oportunidade de trazer a palavra e abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que palavra maravilhosa. O inimigo já caiu por terra. Amém. Em nome de Jesus, porque a unção, ela despedaça o jugo, né? Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. E quando Deus, ele elege alguém, louvado seja Deus, suja, né? De todas as maneiras, os opositores. Mas quando Deus elege, ele garante, né? Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Eu fico muito maravilhada, né? Eu estou como a rainha de Sabá quando ouvi o Salomão, né? Muito ouvi falar de ti, da sua sabedoria, mas ouvindo, aleluia, pessoalmente, vejo que isso é muito mais além, né? Que você possui. Louvado seja Deus. O tempo todo que o irmão ministrando pela misericórdia de Deus, Deus me dava uma revelação com o irmão, né? Que cada um Deus usa na sua instrumentalidade, né? Louvado seja Deus. Um com canto, outro com a palavra, outro com a água, outro com fogo. E o Senhor estava ministrando e Deus me mostrava o Senhor com uma roupa, louvado seja Deus, muito colorida, sabe? Não era assim de lista, era louvado seja Deus, uma roupa estampada, mas o que me chamava a atenção era o tecido, era um tecido assim muito brilhante, né? Cintilante. Louvado seja Deus, e tinha o sol, e tinha folha, e tinha coqueiro, e tinha terra naquele tecido que te vestia, louvado até os pés, e sobre a tua cabeça, louvado seja Deus, eu via, aleluia, um ornamento como os árabes usam, louvado seja Deus, aleluia, que é um pano que coloca aqui na cabeça e coloca uma tiara assim para prender, e aquilo fica louvado, caído, louvado seja enaltecido. Eu fiquei perguntando, Deus, o que é isso que eu estou vendo com o irmão, louvado seja Deus? E Deus falou, olha para dentro dessa roupa.
Aí eu via, louvado seja Deus, as estampas em relevo, e vi escrito assim, Angola. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Angola, como Anabrés. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração que Ele tem uma obra com a sua vida. Louvado seja Deus. E que Ele vai te levar a Angola, Ele vai te levar à África. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. E aí Deus falou, Andréia, observa, louvado seja Deus, e eu ouvindo, e quando o Senhor chegou naquela parte ali, louvado seja enaltecido no Senhor, que Davi pegou a espada, e não só derrubou o gigante, mas pegou a própria espada do gigante e cortou a cabeça, louvado seja Deus, naquele momento Deus me mostrava a cabeça de uma serpente. Rebante canto revas, levanto repobriaçarai. Era uma serpente grossa como uma anaconda, com uma sucuri, e a cabeça dela cortada. Louvado seja Deus, e ela, o corpo dela todo assim cortado. Mas o que me chamava a atenção é que Deus colocava na tua mão direita a cabeça e na tua mão de esquerda Deus colocava a cauda. E eu falava assim, meu Deus, que é isso que eu estou vendo nesta visão, como Anabrés, Alavassai. Aí Deus falava assim, louvado seja Deus, é que este processo ele tem começo, mas ele tem fim, louvado seja Deus. O começo começa na cabeça daquela serpente e o final na cauda. Estava a cabeça e a cauda na Arabachúria, Remandovriaçarai, na sua mão. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Repanturiacébria. Aí Deus falou, esse processo, ele tem, mas ele tem um fim, olha o fim dele. Aleluia, na mão do meu servo. Fala para ele que eu estou dando vitória, na medida que ele está alimentando o meu povo. Aleluia, eu estou trabalhando por ele. Canachubinas. E aí, pela misericórdia de Deus, Deus me dava assim, dois animais. Um, aleluia, louvado seja Deus, um réptil que é a tartaruga, né, o jabuti, e dava um leopardo. E eu falava, Deus, o que é isto? Deus falou o antônimo, né, o contrário, enquanto o jabuti ele vai naquela letargia, né, vamos dizer, naquele espaço lento, o leopardo ele vai na velocidade da luz. E eu falei, meu Deus, que é isso? E Deus falava assim, fala para ele, como Anabrés, que eu estou impulsionando nesta nerevácia o sonho e os projetos dele. Anda calavacha. Ele piatere como Anabrés. Anaracanto revol. Via Deus colocando nas tuas mãos um controle. Mas interessante, ele era em 3D, né? Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. E Deus falava assim para mim, como Anabrés, Alavassai, e a inteligência artificial. E Deus falava para mim, ele vai dominar, Canachubinas, a inteligência artificial, porque eu estou abrindo, aleluia, entendimento dele, remantobriaçarai, porque eu quero usar ele de uma forma tremenda, louvado seja Deus, não somente através da palavra, mas na vida secular, abrindo, louvado seja Deus, porta de conhecimento, de fortalecimento, de crescimento para outros jovens. Louvado seja Deus. Elebia canto revas. Glória a Deus. Elebandou revolbrias. Via o Senhor tomando decisões. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. E quando o Senhor tomava decisão, eu via quando o anjo colocava na tua mão uma tauba de tiro ao alvo, louvado em um arco e flecha, e colocava assim de frente aquela tauba de tiro ao alvo, o Senhor
mirava, louvado seja Deus. Sobre a flecha está o corpo, na flecha estava escrito direção, e sobre a tálgua do tiro-alvo estava escrito acerto. Então, louvado seja Deus, o Senhor vai tomar decisões assertivas. Louvado seja Deus, que vai reverberar, louvado seja Deus, na sua vida, no próximo ciclo. Louvado seja Deus, nos próximos ciclos. Reverberar significa remover o castigo, porque o adversário queria impor, louvado seja Deus, um castigo imerecido, quando a pessoa não merece, e ele quer impor, louvado seja Deus, mas Deus vem reverberando em sua vida, aleluia, e na sua casa, e na sua família, grande é a tua vitória, amém? Louvado seja enaltecido o Senhor, receba da parte do papai, que o Senhor te cubra de bênçãos, te sustenta, te guarde. Louvado seja Deus, fortalecendo as suas raízes e fortalecendo que o Senhor seja como um beduíno que, quando louvado seja Deus, chega no oásis, se alimenta, sacia a tua sede em Deus, que você é um homem sedento de Deus. Tá? O homem tem muita sede de Deus, do conhecimento. Mas ele já tem conhecimento, mas o Senhor, Deus me mostrava que o Senhor tem muita sede de conhecimento. E o Senhor tem alvos altos, louvado seja Deus. O Senhor tem sede, por exemplo, aleluia, de eu vi assim, você decifrando os dialetos, não só interpretando línguas mais, né, espirituais, mas dialetos e idiomas. Louvado seja Deus, falar em outros idiomas e se comunicar fluentemente. Louvado seja Deus, no hebraico, no inglês, no francês. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor, porque você vai precisar também, louvado seja Deus, porque você é um homem para as nações. Luiz, deixa eu ver aqui, é que eu não gravo o nome, só se eu ler. Já perdeu aqui, vou achar o teu. Como é o teu? Meu nome? Não, Lucas Venâncio. Lucas Venâncio, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Lucas, letra lâmine, a letra do coração, literalmente, você é um homem sensível, carrega a letra do coração, aleluia, a letra lâmide, número 30, louvado seja Deus, o Aleph, carrega como anabrécia, o Chet da montanha, louvado o vento, louvado seja Deus, Aleph e Sam. Olha que interessante. Teu nome começa com o coração, né? Literalmente, termina com a aliança. Que o Samele de S, louvado seja Deus, no hebraico significa aliança, fortaleza, aquilo que te protege, aquilo que te cerca. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. E você tem Venâncio, louvado seja Deus. Coloca com Bet, Aleph, Nun, letra 50, louvado seja Deus. Letra do nefaste, da alma, do sopro, do espírito, louvado seja Deus. E louvado seja Deus. Aleph, Nun, tem dois Nun, louvado seja Deus. Venâncio, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Alá, xarabando. Coloca algum comentário aqui, fala. Oi, só para mim ver a letra. Aleluia. Isso. Lucas. Você tem dois. Você tem dois, como anabrécia. Dois num. Duas letras num. Louvado seja Deus.
aleluia, como a letra NU é uma letra muito forte, tem uma energia muito forte, louvado seja Deus, aleluia, é a letra do Nefaste, louvado seja Deus, 50-50 é 100. A 100, a letra 100, louvado seja Deus, é a letra Kof, é a letra do justo, louvado seja Deus. A letra 90 é a letra do Tsaid. Tsaid significa louvado seja Deus, o justo. E como na Brécia, 100 significa o Kof do Kadosh, né? Aleluia, Kof, Kadosh, santo, Kadesh, santidade. É, letra 100. Se for fazer a gemática do seu nome, aleluia, louvado seja Deus, você carrega o Kadosh. E as pessoas que carregam o Kadosh, louvado seja Deus, que é a letra 100, que chama Kof no hebraico, elas são separadas antes de nascer. Elas, como Jeremias, que Deus diz, antes que te formasse no ventre, eu te separei, eu te ungi, te consagrei, e as nações te dei para o profeta. Louvado seja Deus. Quem carrega a letra Kof, ela carrega o profético. Louvado seja Deus. Então se prepara que quem carrega o profético, louvado seja Deus, tem que desenvolver um grau de fé, louvado seja Deus, de total dependência de Deus. Tá? Louvado é o que Deus me dá revelação através de seu nome. Louvado seja Deus. Ainda não está, você está sendo forjado para este nível de uma dependência total de Deus. Porque louvado seja Deus. Ah, mas eu dependo, mas ainda não está no nível que Deus, a medida que Deus quer. Porque louvado seja Deus, porque tem circunstância, tem situação que acontece, louvado seja Deus, que você quer, muitas vezes, pelo seu ímpeto, porque você carrega o NU, e todos que carregam o NU, louvado seja Deus, e o Chete, que é a letra 8, louvado que é a letra do vento, da muralha, né, da força, louvado seja Deus, e da nuances, né? Porque uma pessoa ela tem um caráter, mas ela pode ter múltipla personalidade, entendeu? Isso vem do vento, louvado seja Deus, porque o vento ele tem a sua bipolaridade, vamos dizer assim. Ele pode ser brisa, pode ser vento, pode ser tufão, pode ser ciclone, louvado seja Deus, ele pode mostrar várias facetas. Se ele se unir à água, ele é um maremoto, se ele se unir ao fogo, ele se torna um incêndio, entendeu? Ele tem várias facetas, várias personalidades, mas só um caráter, tá entendendo? Então, quem carrega a letra Chete tem que ter muito cuidado. Uma coisa que eu te aconselho, você ter cuidado com a ira, né? Porque você é uma pessoa que vai absorvendo como toalha, como esponja. Vai absorvendo, vai absorvendo, vai absorvendo, mas quando num dado momento, sabe, que dá o gatilho, você pode explodir, assim, num acesso de ira. Então, é uma coisa que você tem que ter um cuidado sobre si mesmo. Paulo aconselhando seu filho Timóteo, né, no capítulo 2, né, André é fã de Paulo, louvado seja Deus, ele diz para Timóteo, tu, porém, filho meu, em tudo que guardar, guarde a ti mesmo. Fortifique-te na graça que há em Cristo Jesus, né? Louvado seja Deus. Paulo dizendo a Timóteo, louvado seja Deus, capítulo 2, verso 15, aleluia. Filho, procura se apresentar como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, louvado, e que maneja bem a palavra. Manejar a palavra, mas também cuidar de si, se proteger, louvado seja Deus, guardar a si mesmo, louvado seja Deus, guardar da ira, né, das decepções. Ai, mas
decepção a gente não compra assim, né? No Guanabara, que a gente vai lá e escolhe. Louvado seja Deus. Mas você pode se proteger, porque você é uma pessoa que é assim, você mergulha de cabeça, você se entrega, você se doa demais, entendeu? Sem reserva. Tudo seu assim. Aí, louvado seja Deus, que você acaba se decepcionando, entendeu? E isso aí, louvado seja Deus, essas decepções vai se acumulando, louvado seja Deus, é para desestimular você na caminhada, entendeu? Então, quando você coloca escudo interno, né? E quem carrega o SAMI tem essa obrigatoriedade. Por quê? Porque o SAMI é a aliança, é a cerca, é a fortaleza. E aí a pessoa que tem o SAMI no final do nome, por exemplo, Sandra é no começo, a Lucas é lá no final. Aí o Sam, ele muda, entendeu? A energia dele, ele é um quadrado todo, embaixo tem como o desenho da letra, um casco de navio bem forte, então ele muda. Então, no começo da letra, como Silvo, ele se abre, no final do nome ele fecha. Ele se fecha como uma concha. E significa que quem carrega essa letra, porque no hebraico as letras todas têm vidas, né? Louvado seja Deus, tem as suas energias, tem a sua vida que Deus, do próprio Adonai que deu, aleluia. E aí o que acontece? Lá no final do nome, ela fecha. A energia dela é interior, é fechada. Então, quando acontece, como diz o outro, você está disposto a ajudar todos, mas você não vai encontrar reciprocidade em todos. Entendeu? Só em alguns. Louvado seja Deus. E talvez as pessoas que você mais se doa, as que menos são recíprocas a você. E isso vai trazendo o quê? Vai fazendo com que você entre nessa concha. Porque quem carrega o SAM, ele ajuda todos, mas não sabe pedir ajuda. É difícil, não sabe, não consegue, não sabe assim. Tá com sede, mas não sabe assim, me dá água, entendeu? Ele espera que o outro, assim como ele vê a necessidade do outro e não espera, ele vai ao encontro como um guímel, entendeu? Ele espera que o outro venha ter essa mesma atitude. E quando não tem, ele se fecha. Isso é perigoso, entendeu? Louvado seja no campo da batalha, você que é um profeta de nação, louvado seja Deus, no campo da batalha não pode se isolar. Mesmo que esteja ferido, louvado seja Deus, tem que fazer como louvado seja Deus. Um dia eu fui, louvado seja, enaltecido, não sei, numa conferência, e aí tinha um preletor ministrando, louvado seja Deus, e ele ministrou sobre a ilustração do lobo, né? Louvado seja Deus. Ele falou que o único animal do reino animal, aleluia, que o lobo ele tem visão noturna, ele demarca território, louvado seja enaltecido, ele tem um olfato apurado, ele tem audição apuradíssima, sensível, se cai uma folha a 200 metros, 300 metros, ele capita, né? Ele sente, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. E uma coisa que ele fazia assim, uma analogia entre o lobo e o homem, louvado seja Deus, é que quando o lobo ele é ferido, toda a matilha vai, né, em busca daquele lobo velho que está ferido, coloca ele no meio da matilha, louvado seja Deus, e ali um vai, né,
se revezando, cuidando dele, entendeu? Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Então, o lobo ferido, ele sempre volta para o centro da matilha. Ele não morre, é como aquele crente que não morre fora de Jerusalém, entendeu? Porque ele sabe que na matilha ele tem acolhimento. Ele sabe que na matilha é o seu habitat. E assim é o crente. Ele sabe que na casa do Pai é o seu habitat. Louvado seja Deus. E ele sabe que os demais deveria, né? Deveria, né? Não estou dizendo que isso aconteça sempre. Às vezes não tem aquele acolhimento que ele precisa, mas nos braços do Pai ele sempre vai encontrar aquele acolhimento. Por isso que vem o salmista dizendo: ainda que meu pai, minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. O Senhor, louvado seja Deus, estará, né? Eu estarei sob os cuidados do Pai. Tá entendendo? Você sempre assim fala assim. É porque eu falo alto. Não. Ai, meu Deus. Aí dá a impressão assim que eu tô falando sozinho. Não. Tá entendendo? Sim. Então, aquilo eu guardei já faz mais de 25 anos que eu ouvi essa mensagem. E como a minha memória é auditiva e visual, então tudo eu memorizo, né? Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Mas eu fico assim muito grata a Deus pela sua vida, entendeu? Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. E quero que você retorne quantas vezes você sentir de Deus, tá bom? Tá bom. Louvado seja o nome do Senhor por essa noite, por tudo que ele falou. É isso. Deus abençoe, tá? Obrigada. Muito Toda obrigado, rabá. pastor. Que isso que a senhora falou? Traduz Toda para mim. rabá. É a palavra hebraica assim, obrigado. Ah, Aí, toda rabá. Aí agora, toda rabá ao hakol. Ao hakol significa obrigado por tudo. É ah, que eu dou aula. legal. Eu De dou aula de hebraico, né? hebraico. É, de hebraico. Tá Eu bom. falo mais hebraico, ultimamente estou falando mais hebraico que português. Porque eu leio a Bíblia judaica. Assim, Então, tá. estou procurando, né, com meus 2 neurônios que eu aprendo. Eu sou didática, eu aprendo assim, louvado seja Deus. É tudo, é o Pai, né? Aquilo que eu falo, é o Abba, né? É muito bom a gente caminhar com Deus, né? Quem caminha com Deus, ele reconhece a unção que está no outro, ele reconhece a autoridade do outro, ele reconhece, louvado seja Deus, o que Deus ele realiza, entendeu? E o que ele antevê, o que Deus vai realizar na vida do outro, entendeu? Sim, aleluia. Eu estava no sábado, fui numa consagração, né? E aí, louvado seja Deus lá, quando eu tive a oportunidade, e ali eu estava ali, né, ministrando. Não fui a pregadora era lá do Chapadão. Aí eu já fui, assim, o pastor perguntou se tinha alguém para, né, que Deus tinha dado algo. Aí eu levantei, porque eu sou muito, assim, de interceder, né? Eu fico na intercessão. E aí Deus me deu, menina, eu tenho 40, mais de 40 anos na presença de Deus, e é a primeira vez que eu vi uma águia, assim, os olhos, Deus abriu a visão, assim, aquela águia tremendo. Mas o que me chamou a atenção é que a águia estava cega, com seus olhos costurados, né? E aquilo, eu nunca vi uma águia cega.
que é isso? Comecei ali a orar a Deus, sabe? Louvado seja Deus, porque a característica mais profunda da águia é a visão, né? Louvado seja Deus. Aí Deus falou comigo, me deu discernimento, louvado seja Deus, que a igreja, o corpo é essa águia, né? O corpo de Cristo é para ser essa águia que estende as suas asas, que abriga os seus filhotes, mas, no entanto, louvado que sobrevoa as tempestades e intempéries da vida, mas, no entanto, aquela águia estava cega, entendeu? E aí Deus falava, ore para que a, a minha igreja, a visão seja restaurada, e não apenas restaurada, mas que a visão da igreja esteja alinhada à visão de Deus. Aí eu vi um anjo que veio e começou a operar os olhos daquela águia. Ele tirava aquela linha e ele começou a trabalhar no globo ocular, nas córneas, nos cristais. E, de repente, aquela águia abriu os olhos assim, os olhos dilatados. Aí Deus começou a falar, olhe para dentro do olho da águia. E ali a Deus começou a me dar as visões, né? Para a igreja dentro do olho da águia. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. E foi assim um mistério muito profundo naquela igreja, né? Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. E assim, estava chovendo, mas lá dentro estava assim, fogo puro. Chegava a transpirar assim, sabe? Eu amo a obra de Deus, sabe? Eu amo Deus, né? E amo a obra de Deus, porque tem pessoa que ama a obra, né? Mas não ama o dono da obra. Sim. São os ativistas, né? E Deus não quer ativista, Deus quer adorador, sabe? Isso. Deus quer adorador. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores, né? Adorarão a Deus em espírito e verdade, e assim o Pai procura. Então, o Pai está procurando adoradores, uma geração de Samuel, uma geração de adorador, uma geração, aleluia, de Daniel, louvado seja Deus, que de José, que não se vende, não se corrompe, está na Babilônia, está, mas sabe a diferença de estar e de ser, né? Aleluia. Estar na Babilônia não significa ser da Babilônia, ser Babilônia. Louvado seja Deus. Ele está passando pela Babilônia para deixar um rastro de exemplo, sabe? E o que Deus fala comigo, que você será uma, né, louvado seja Deus, uma das vozes mais influentes desse país. Entendeu? Aleluia. Glória a Deus. Uma voz proeminente e influente, sabe? Vai influenciar muitos, louvado seja Deus. Por isso que Ele está te aconselhando hoje. Amém. Cuide-se, tá? Amém. Cuida de si mesmo e principalmente das suas emoções, tá? Eu falo assim, as aves de rapina podem até sobrevoar, mas ela não pode fazer ninho na sua cabeça. Entendeu? Amém. Sobre a sua cabeça tem que ter, louvado seja Deus, só unção e coroa. Louvado seja Deus, porque você tem unção de rei, tá? Deus te abençoe, tá, meu filho? Muito obrigada. Toda rabá. Toda rabá. Thank you. Deixa eu fechar. Acho que agora é você que fecha. É eu? Calma aí. É. Passaria. Glória a Deus, louvado seja Deus. Muito feliz com essa palavra, participação, louvado seja Deus.
aleluia, do Lucas Venâncio. Estou convidando ele há alguns dias para participar dessa live. Ele trouxe essa palavra rema, essa palavra, aleluia, que veio direto do coração de Deus para o nosso coração. Louvado seja, enaltecido no Senhor. Vai entrando, vai compartilhando esta live com seus amigos, louvado seja Deus. Às vezes Jesus parou, né? Quantas das vezes Jesus parou, sentou para palestrar, para conversar, aleluia. Muitas vezes as pessoas têm uma imagem, louvado seja Deus, que o evangelho para ser pregado tem que estar ali com o microfone na mão, tem que estar gritando. Não, Jesus sentava, ensinava, louvado seja Deus, assim como o jovem, aleluia, cheio do Espírito Santo, veio e trouxe essa mensagem de cura, de libertação, louvado seja Deus, de transformação. Assim é o nosso Deus. Ele está nos transformando a cada dia, como na prece, a lava-sébia, nos fortalecendo a cada dia. Devemos, a cada dia, confiar nele, porque os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abala, mas permanece para sempre, em nome de Jesus. Estamos na Leva-Sébria, louvado seja Deus, no propósito, a força da terra, a bênção da terra, aleluia, e você pode providenciar para você plantar a tua muda, a tua semente, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, Xarabacanta Ravassai, para que nós possamos, em nome de Jesus, estar cumprindo o nosso propósito. Nosso propósito nesse mês de dezembro, Deus falou, é plantar uma semente, plantar uma muda, louvado seja Deus, é declarar para a terra, terra, tu és preciosa, terra, eu te amo, porque tu és como a Anabrécia, Revandúria sóbria, o útero da nação, tu és como a Anabrécia, celeiro, louvado seja Deus, que germina está em você, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, e nós cumprimos o nosso voto, aleluia, a Deus o nosso propósito, e não contaminar as nascentes, e não como a Anabrécia, a lava-chúbia, jogar lixo nos bueiros, não, louvado, mas manter limpa, intacta a cidade, louvado seja enaltecido no Senhor, o ambiente onde você mora. Você, como Anabré, mano, trabalho na Columbe para cuidar da cidade inteira. Você não precisa cuidar da cidade inteira para isso tem a Columbe. Você precisa cuidar da sua casa, fazer coleta seletiva, separar. Louvado seja Deus, o que é pet, o que é como a Anabrécia, a lava-chúbia, o que é vidro, o que é louça que quebra, espelho, louvado para que não corta o gari. Você fazendo isso está de bom tamanho, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, porque nós queremos o melhor da terra, e a terra está pronta para te oferecer o melhor. Aleluia, mas também dê o seu melhor para a terra, dê a sua melhor semente, dê a sua melhor muda, planta no vaso, planta na terra, planta, xarabacoma na brécia, aleluia, e nós vamos vencer os obstáculos da vida, como a mulher do fluxo do sangue, ela venceu, você vencerá, como venceu a lava-sé, rebandu revolbre,
como ele venceu. Você vencerá também, para a glória do Deus que fez o céu e a terra. Aleluia. Milagre, contarei milagre, milagre, porque só tu és o Deus de milagre, porque só Deus fez, porque só Deus faz, o Deus de milagre. Receba o milagre de Deus, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Torna-se patrocinador. Torna ser um patrocinador. Um patrocinador, louvado seja Deus, da casa de Deus, remandou revolbria. Patrocinador do reino, um patrocinador do reino. Louvado seja Deus. O que eu tenho que fazer, irmã André? Você investe R$1 por dia no reino. Cada dia você guarda R$1. E ao termo de 30 dias você investe aquela semente. Louvado seja Deus. Aleluia. No reino, nas vidas, nos projetos. Projeto Mulheres que se Ajudam, projeto, louvado seja Deus, das crianças da Jaqueira, projeto, amigo, o que não falta é projeto para você, levantar. Aleluia. Quem tornou-se um patrocinador não tem do que se reclamar, não tem do que se queixar, porque Deus não fica devendo a ninguém. Você semeia na presença de Deus e Deus, como a Nabrécia, a Ravandorrevolbria, te dá a vitória. Louvado seja Deus. Você pode, como a Nabrécia, Levandorrevolbria, Recantorrevolbria Sarai, aleluia, pelo CNPJ, louvado seja Deus, na manterrébria, anai canto riostobria sarai, anai terra, ticou, manacou, manabres, alabandor revolbria sarai, aleluia, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. E aí você pode depositar pela conta, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, ao qual muitas vezes, aleluia, aparece aqui, como a Nacharabandou revolbriaçarai, anai terra lavachuri, e o Senhor Deus vai te retribuir. Ah, irmã, não posso, Não usa essa palavra, é melhor você dizer não quero. Que quando você fala não posso, ai, como que eu vou fazer? Você está atraindo a miséria para a tua casa. Então fala, aleluia, louvado seja Deus, então não fala nada. Aleluia, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Você vai receber do Pai, aleluia, a devida paga, a devida recompensa. Louvado seja Deus, você investe R$30 por mês, e desfruta, louvado seja Deus, do grupo do WhatsApp, aleluia, patrocinador do reino. E lá no grupo você recebe bônus, aleluia, como levar seu livro, e-book, instrução, como ser servo de Deus, do Deus Altíssimo, louvado seja Deus, e fazer a obra com amor. Amém?
Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Quem dá com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem dá com alegria lá no céu brilhará. E Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa a nossa oferta. Ó Senhor, abençoa a nossa oferta. Abençoa os seus filhos que te pede de bom coração. Dando a ele gozo, paz e alegria, abençoando por nosso cada dia. Ó Senhor, louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma noite de sono reparador e que você possa remoer esta palavra. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Alá Esther, coma na canto revaz, e que o Senhor te cubra de bens, que pela manhã, quando você for para a entrevista, você passe em primeiro lugar, que a chave da vitória já está na sua mão, para a glória de Deus. Eu te abençoo com toda sorte de bênção, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Receba a bênção de Deus, em nome de Yeshua. Todos os dias de segunda a sexta, louvado seja Deus, nós temos live às 7h30 da manhã, a partir, louvado seja Deus, venha cultuar conosco para a glória do Pai. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos, receba este abraço, né, em nome de Jesus, amém.